Querida amada igreja, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao culto online da Primeira Igreja Batista de Cuiabá. Você que está assistindo pela primeira vez ou você que está assistindo pela segunda vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dudu, essa aqui é minha esposa Leide e nós estamos aqui junto com o nosso amigo Caleb. Nós estamos aqui gravando esse vídeo diretamente da Jocum de Harpenden, na Inglaterra. Nós somos missionários da Primeira Igreja Batista de Cuiabá. E é um privilégio estar aqui com vocês, de novo, mais uma vez, louvando ao Senhor. E através da música, nós, como uma só voz, mesmo que nós estejamos muito longe um dos outros, mas nós estamos conectados no Senhor, conectados em um só Espírito, que é o Senhor Jesus Cristo. Então vamos juntos com a gente, vamos louvar o Senhor, vamos erguer nossas vozes, vamos nos conectar com o Senhor. Amém. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida a sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos.
É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. A vida aos corações. Só o Senhor pode. Só o Senhor pode. Só o Senhor pode. Só o Senhor pode. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, encobre-nos. É furioso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Oh, Jesus. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu. E em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. E em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É
furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver
casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. E grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céus. Céus.
Louvado seja o nome do Senhor. Olá, meu irmão, minha irmã. Este é aquele momento em que nós separamos para interceder e também para contribuir com a obra do Senhor. Eu quero encorajar você nesse tempo de intercessão com o Salmo 136, versos 1 e versos 16. Diz assim o verso 1: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Àquele que conduziu seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Meus irmãos, nós vamos orar agora, nós vamos interceder e nós vamos agradecer também ao Senhor, que tem nos ajudado, que tem nos apoiado com seu braço forte a passar pelo deserto, a passar por esse tempo de pandemia, a passar por esse tempo tão difícil, com tantas dores. E, meus irmãos, nós temos que dar graças pelos médicos da igreja, né, que se envolveram com aquele projeto telemedicina, que tem sido uma bênção na vida de tantas pessoas e de tantos amigos, parentes, e tem sido bênção na cidade. Bendito seja o nome do Senhor. Agradecer também pelo Teleesperança, aqueles irmãos que estão fazendo ligações, né, para aquelas pessoas que estão em isolamento residencial, ou mesmo num leito, né, numa enfermaria, estão recebendo um contato nosso, levando consolo, alívio. Nós vamos agradecer por isso e interceder por aqueles que lutam contra a Covid-19 e outros males também. Pai eterno, nós te damos graças por esses movimentos da tua igreja. Cito apenas estes dois neste momento, Telemedicina e Teleesperança, mas, Senhor, tantos outros movimentos. O teu povo, Deus, o Drive-Thru Solidário, Senhor, também o envolvimento, ó Deus, no engajamento de pessoas, ó Pai, para que nós tenhamos também uma comunidade, ó Deus, que se ajuda mutuamente, que se solidariza um com o outro, ó Deus, também, Senhor, pelos empresários, pela recuperação da economia, Deus, na família de cada pessoa. Deus, em nome de Jesus, os recursos todos, ó Pai. Pai, nós intercedemos neste momento para que, Senhor, tudo o que foi, de alguma forma, Deus, de alguma forma, foi tirado, ó Deus, seja restituído, Senhor, da tua parte, Senhor. Haja uma restituição, Senhor, em nome de Jesus. Restitui, Senhor, restitui, ó Deus, aquelas pessoas que estão desempregadas, que estão que foram, ó Deus, deslocadas do seu trabalho, mas que elas sejam então recolocadas, ó Deus, num outro trabalho, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que restitua a saúde, meu Deus, daquele que ainda está fraco, daquele que ainda está hospitalizado na UTI, lutando, ó Deus, contra esse vírus terrível. Pedimos ao Senhor que o Senhor restitua, Deus. Nós cremos na restituição. Nós cremos que o Senhor consola, que o Senhor alivia e que o Senhor, inclusive, o Senhor apazigua a dor. O Senhor, inclusive, restitui a paz de espírito. O Senhor, inclusive, restitui a esperança. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor restitua a fé, a esperança e o amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido conosco e o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Queridos, nós também vamos aproveitar este momento para devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu também quero encorajar você, ainda no Salmo 136, com dois versículos, os versículos 25 e 26. Vou começar pelo versículo 26. Deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. Àquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Que texto maravilhoso, não é, irmãos? Aquele que dá alimento a todos os seres vivos. Esse é o nosso Senhor. Ele que nos alimenta. É Ele que nos abastece. É Ele que dá o fruto da vide, é Ele que dá o fruto da terra, é Ele que nos dá a força para trabalhar.
é Ele que nos dá a inteligência. Nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. Irmãos, em nome de Jesus, que você, nesse momento de dízimo e oferta, de contribuição, você faça isso com uma clareza muito grande de que é o Senhor que te dá forças para viver, para trabalhar, para respirar e para adquirir e para conquistar riquezas. É o Senhor, é o Senhor. E por isso, a Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o louvor. E por isso que nós podemos dizer, de acordo com o salmista, também através dos nossos dízimos e das nossas ofertas: deem graças ao Senhor, deem graças ao Deus dos céus. O seu amor dura para sempre. Que teu dízimo e tua oferta seja uma reação, seja apenas uma reação espontânea ao amor, a esse amor que dura para sempre. Ele te ama. E que isso te motive, que isso te alegre, que isso faça com que você contribua com o seu coração cheio de fé, cheio de esperança e cheio de amor. Esse amor que dura para sempre. Amém? Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas que serão feitos, que serão recolhidos agora. Você pode fazer as contas da igreja, como vai ser informado aí daqui a pouco. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela fidelidade do teu povo e pelo entendimento do teu povo de que o teu amor dura para sempre e de que do Senhor vem a nossa força e de que do Senhor vem a nossa riqueza e de que do Senhor vem o nosso alimento. Bendito seja o teu nome. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, porque o seu amor dura para sempre. Amém, Senhor. Momento de contribuição. Durante esse momento de distanciamento social, você poderá ofertar e dizimar através das contas bancárias que estão aparecendo em sua tela. Este tempo é tempo de partilha, de generosidade e de responsabilidade. Confia no Senhor de todo o coração ao fazer sua contribuição e também desenvolva um coração sensível às necessidades da sua família. Noite da Pizza Solidária. O projeto Sexto Dia, em parceria com a Ritorna Pizzaria, idealizou 2 noites especiais para você e sua família saborearem uma deliciosa pizza e ao mesmo tempo colaborar com a captação de recursos para o telemedicina da PIB. Estes recursos serão utilizados na aquisição de medicamentos e cestas de alimentação. Por cada pizza que for comprada, o Ritorna doará R$20 para esta campanha solidária. Veja como vai funcionar. Nos dias 11 e 12 de agosto, próxima terça e quarta-feira, das 17 às 21 horas, você vai até a Pizzaria Ritorna, Avenida Senador Finito Miller 220, e compra sua pizza no drive-thru da própria pizzaria. Se preferir, você pode antecipar seu pedido pelo Ritorna WhatsApp 992890004. Chegando no local, basta dizer para o atendente que você é da PIB Cuiabá e mostre o banner da promoção. Viu como é fácil? Você já está sentindo o aroma da pizza, né? Nossa meta é de 500 pizzas vendidas, meus irmãos. Queremos te incentivar. Se você puder, leve uma pizza a mais e presenteie um vizinho ou um amigo. Certeza que ele vai gostar. Vamos todos participar desta campanha solidária? Meus irmãos e minhas irmãs, antes da leitura da Bíblia e de convidar você para nós estudarmos juntos mais uma porção da Palavra do Senhor, eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizar a todos os pais que servem a Deus ali na Primeira Igreja Batista de Cuiabá. Deus abençoe sua vida, que esta dedicação seja recompensada pelo Senhor, reconhecida pelos filhos, mas sabe que, a despeito do reconhecimento humano, que você sinta no seu coração a alegria, o contentamento de ser pai, de ser como um arco nas mãos do arqueiro que é o Senhor.
Que privilégio, que honra e que responsabilidade. Deus usa a sua vida, Pai, para lançar os seus filhos para chegarem muito além de você. É uma bênção intergeracional, é uma bênção que vai para além da sua própria vida. É um legado que você deixa. Portanto, parabéns. Deus abençoe sua vida. Agora convido a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, para juntos nós lermos a palavra de Deus. 1 de João, capítulo 2. Nós leremos a partir do versículo 12. Diz assim, 1 de João, primeira carta de João, lá próximo ao Apocalipse, primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 12. Diz assim: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Vocês perceberam na leitura aqui que o apóstolo João, ele repete essa tríade duas vezes. O primeiro grupo, filhinhos, pais e jovens. E a lista é a mesma no segundo grupo, filhinhos, pais e jovens. É uma dupla lembrança. Na Bíblia Sagrada, na mentalidade judaica, quando uma palavra, uma frase, um texto é repetido pelo menos duas vezes, a ideia transmitida na realidade judaica é de que aquilo é extremamente importante. É muito importante. Relevante demais para a nossa vida espiritual. Então, prestem atenção. Há algo aqui muito especial para a sua vida e para a minha vida. Mas há uma diferença pequena, porque quando ele relembra a lista, há uma primeira diferença. As personagens são as mesmas, filhinhos, pais e jovens. Mas na primeira lista ele diz, eu lhes escrevo no presente. No presente, eu estou escrevendo para vocês. E a partir do versículo 14, que é a segunda lista, é a repetição da primeira sequência, ele diz, eu lhes escrevi no passado. É como se ele estivesse dizendo, eu estou escrevendo para vocês agora, mas é para lembrar o que eu já disse no passado. Parte do evangelho tem a ver com memória. Parte da nossa vida cristã tem a ver com lembranças. Nós precisamos lembrar do nosso Salvador, lembrar do que ele fez naquela cruz, lembrar dos nossos primeiros passos na vida cristã, lembrar da nossa experiência, lembrar. E sabe, às vezes você lembra aqui, na mente, mas o contexto aqui é lembrar no coração, é lembrar aqui dentro, é decorar, não no sentido de decoreba, mas decorar. A palavra decorar significa decoração, do coração. É uma lembrança que surge de dentro de você. Muitos cristãos não crescem na vida espiritual porque eles, conquanto lembrem aqui na mente, eles se esquecem aqui no coração. E precisa, nesse sentido, então, decorar aquilo que Jesus ensinou, lembrar aquilo que Jesus ensinou. E nós temos o auxílio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, disse Jesus em João capítulo 16 a respeito do Espírito Santo, que quando o Consolador viesse, ele nos lembraria tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus disse. Mas vamos para a lista aqui. A segunda diferença que nós encontramos aqui é que ele acrescenta. Percebem aí? Ele acrescenta. Por exemplo, no versículo 12 ele diz, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. No versículo 14 ele diz, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Uma pequena mudança. Conhecem o Pai.
Mas isso tem uma relação, que daqui a pouquinho nós vamos explicar. Ainda no versículo 12, no versículo 13, melhor dizendo, pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. No versículo 14 não muda, não alterou, continua a mesma coisa. Agora, quando fala dos jovens, muda, acrescenta, adiciona algo. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. E no verso 14 há um acréscimo. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. No versículo 14 ele acrescenta a nota de que a vitalidade, o vigor, a força dos jovens, essa força está conectada, está ligada à lembrança da palavra de Deus, à permanência na palavra de Deus. Mas eu chamo sua atenção para um detalhe aqui. Historicamente, quando nós olhamos para a interpretação desses versículos na história, eles têm 3 olhares especialmente. E as pessoas ficam fazendo escolhas em relação a um desses olhares. Mas hoje eu quero compartilhar quais são esses olhares com você e quero dizer já antecipadamente que eu acredito que eles não são contraditórios, eles são complementares. Ou seja, são 3 interpretações que a igreja tem direcionado esses textos, esses versículos na história, e alguns fazem escolha por uma interpretação ou por outra interpretação. Eles pensam assim, é isto ou aquilo, mas eu penso na medida do tanto quanto. É tanto uma interpretação quanto a outra. Vamos a elas. A primeira, que é a mais básica, é que João estava dizendo aqui a respeito de faixa etária na igreja. Pensando a igreja como um ambiente heterogêneo, de diversas pessoas, diversas faixas etárias, diversas idades, e é gostoso pensar nisso. Então essa interpretação olha para o texto como sendo literal. Filhinhos são as crianças. Até porque a palavra grega para filhinhos aqui, a primeira vez aqui no versículo 12, é a palavra teknia, que é um recém-nascido até mais ou menos uns 2 aninhos, uma criança de colo. Então, literalmente, a igreja é um lugar em que as crianças têm espaço. Esse é o sentido literal que alguns atribuem. Depois, quando ele fala dos pais, eu lhes escrevo, são os pais mesmo, os pais dessas crianças, os pais dessas criancinhas. E os jovens são aqueles que, entre os 12 anos até os 40 anos na mentalidade bíblica, tá bom? E está falando aqui nessa primeira interpretação de faixa etária. É como se João estivesse dizendo que todos são bem-vindos na igreja de Jesus. Todas as faixas etárias. A igreja deveria ter um programa, um olhar, um acompanhamento, um aconchego, um espaço para todas as faixas etárias. E fica interessante essa visão também, porque no versículo 14, por exemplo, quando ele utiliza a palavra filhinhos, a língua portuguesa traduz aqui filhinhos como no versículo 12. Só que na língua grega, a expressão filhinhos do verso 14 é diferente do versículo 12. A expressão do versículo 14 é paidinho, é uma criança maior, é uma criança em idade escolar. É uma criança que se permite ser conduzida, ser guiada pelas mãos. Dessa palavra surge a expressão pedagogia. Pedagogia. No original seria paidagogos, aquele que conduz a criança pela mão. Então, há um espaço para as criancinhas recém-nascidas até os 2 anos e há um espaço também para as crianças maiores, para que elas se desenvolvam, para que elas tenham total liberdade na igreja, que elas se sintam em casa na igreja. Esse é o sentido da primeira interpretação. Só uma dificuldade nessa primeira interpretação que eu quero compartilhar com vocês também. Afinal de contas, nós estamos estudando a Bíblia nessas manhãs, nesses dias, na verdade, né? No domingo, porque esse culto ele vai ser reprisado às 17 horas. Então, nós estamos estudando. Qual é a dificuldade, pastor? A dificuldade é que, quando ele diz no verso 12, filhinhos, eu lhes escrevo, aí ele acrescenta, porque os seus pecados foram perdoados. É meio estranho pensar nesse sentido numa criança recém-nascida, uma criança de colo, como se João estivesse dizendo ali, filhinhos,
não é? Embalando as crianças. Filhinhos, seus pecados foram perdoados. É um pouco estranho. Mas mesmo assim é uma interpretação interessante, que eu gostaria de preservá-la. Daqui a pouco nós vamos ligar as outras todas, tá bom? Agora, houve um segundo olhar sobre esse texto aqui, e eu diria que essa segunda interpretação, ela é a mais recorrente, ela é a mais comum. E provavelmente você já ouviu, mesmo em pregações na igreja, mesmo em ensinos através da escola dominical ou através dos pequenos grupos. Qual é a segunda interpretação? Ela está conectada à bênção geracional. A bênção geracional, ou melhor dizendo, a transmissão da bênção geracional. João, como apóstolo, ele chamou para si as mesmas atribuições dos sacerdotes da antiga aliança que ministravam bênçãos às 12 tribos de Israel. E aqui é como se João, como apóstolo, na nova aliança, olhasse para o corpo de Cristo, olhasse para os irmãos em Cristo na igreja, todos eles, e observassem todas as faixas etárias, aqui inclui todas as faixas etárias, e observasse estágios diferentes de crescimento espiritual. Compreendeu? Ciclos distintos, fases distintas. Então, quando ele diz aqui filhinhos, é um estágio da vida cristã. Uma pessoa que se converte aos 60 anos, na visão de João aqui, nessa interpretação, seria um filhinho. É um novo convertido. Melhor, pensando nos nossos dias, é um novo convertido. Ele é um filhinho. Porque a expressão, como eu disse antes, ela traduz também nascido ou recém-nascido. Nasceu, acabou de nascer na fé. É um filhinho. Os pais, naturalmente, são os crentes maduros. São os maduros na fé. Aqueles que já passaram por uma experiência cristã, que já estão experimentados na vida cristã. Eles são denominados aqui pelo apóstolo de pais. E os jovens são aqueles cristãos em crescimento, que estão estudando, estão desenvolvendo a vida de oração, de santidade, estão desenvolvendo o apreço pela Bíblia, pela palavra, e estão, portanto, em constante luta espiritual. Eles são os jovens. Compreenderam isso? Então, João olha para esses 3 estágios, não para faixas etárias, segundo essa interpretação, ele olha para esses 3 estágios, o estágio da infância na fé, o estágio da maturidade na fé e o estágio da juventude na fé ou da adolescência na fé. E ele tem uma bênção para cada geração, uma bênção geracional, como no modelo do Antigo Testamento, no modelo da Antiga Aliança. Então, mais ou menos assim, filhinhos, olha a bênção que ele dá aos filhinhos, aos novos convertidos, versículo 12. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. O que mais caracteriza essa vida do novo convertido é a experiência do perdão dos pecados, é a experiência do lavar pela palavra de Deus, é a experiência da purificação do interior, do primeiro amor, é uma experiência de ter o nome escrito no livro da vida e ouvir quase que o Espírito Santo de Deus sussurrando para o coração do novo convertido: você está perdoado, você está perdoada. Você se lembra de quando você era um filhinho na fé, uma filhinha na fé, um novo convertido, uma nova convertida? Você vibrava com a experiência do perdão. E essa bênção é uma bênção que acompanha a vida. Nós nunca deveríamos nos esquecer de que nós fomos perdoados. Nós somos pecadores, mas pecadores regenerados, perdoados. E no verso 14 ele retoma dizendo: filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. O Pai que nos perdoou em Cristo. Efésios capítulo 5 nos diz isso. O Pai nos perdoou em Cristo. O Salmo 103 também nos diz isso. Acredito que o versículo 11 diz mais ou menos assim: tu conheces a nossa estrutura, tu sabes que somos pó. Essa é uma bênção na vida dos filhinhos.
Nesse estágio espiritual, você vibra com perdão, você vibra com o amor de Deus, você está envolvido na atmosfera, você está absolutamente maravilhado com o perdão de Deus, como Ele pode demonstrar um amor tão intenso, amar um pecador como eu. Essa é a experiência abençoadora. E aí, em relação aos pais, que são os cristãos maduros, a bênção é também muito forte. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. É a bênção da experiência, do tempo passar e você perceber que não perdeu tempo, de fato. Você vai angariando experiências com Deus, vai desenvolvendo bom senso pela palavra, vai desenvolvendo sabedoria. Essa é uma bênção de uma conexão que perdura na história. É impressionante isso. Aqui em 1 de João, ainda no capítulo 1, olha o que diz aqui o versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Perceberam aqui essa conexão? Os pais são aqueles cristãos maduros, aqueles cristãos que conhecem a Deus. E é claro que João estava falando aqui sobre a geração dos apóstolos e dos discípulos dos apóstolos. Eram os pais. Nós podemos hoje olhar para a história e pensar também nos pais da igreja, que deixaram um legado teológico, um legado bíblico, um legado espiritual. Mas também podemos olhar para esse texto, todos nós, e nos lembrarmos dos nossos pais na fé, os nossos pais espirituais. Paulo tinha essa relação afetiva com os seus discípulos. Várias vezes ele se dirigiu a Timóteo como meu filho na fé, a Tito como meu filho na fé. Isso gera também algo muito importante. E os jovens, a bênção dos jovens é a bênção da vitalidade, de guerrear, de lutar contra o maligno. Diz: jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Versículo 14. E na parte final do versículo 14, jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. Em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. É uma bênção geracional da conquista, da batalha, da luta, da vitória, de prevalecer, de permanecer na Bíblia. Apesar do tempo ir passando e passando, os jovens continuam vigorosos. Percebem aqui, então, João está falando neste segundo olhar a respeito de estágios da vida cristã. Quem sabe de uma mesma pessoa, naturalmente, sim, de uma mesma pessoa. Ele nasceu de novo, é um novo convertido, ele tem sobre ele essa bênção do perdão que fica refrescando a sua memória. Ele começa a crescer, a desenvolver sua caminhada, ele vai ter muitas lutas e muitas batalhas espirituais, mas ele permanece na palavra e ele vence, ele é vitorioso em Cristo Jesus. Como nos diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E ele chega à maturidade, ele chega a ser pai nesse sentido. Ele chega a gerar outros filhos na fé, a mentorear outras pessoas, a cuidar de outras vidas. E essa bênção é uma bênção da estabilidade. Então João estava compartilhando aqui essas bênçãos geracionais. Isso é muito importante também no nosso tempo, porque neste tempo nós precisamos resgatar como igreja essa ideia da paternidade espiritual. Sabe, irmãos, há muitos órfãos espirituais porque muitas vezes você, perdoa dizer assim, você transfere toda a responsabilidade para os líderes remunerados da igreja. Isso não está certo. Não é assim que a Bíblia ensina, não é assim que o Novo Testamento ensina. Os pastores, eles equipam os santos para a obra do ministério. Você realiza a obra. Você gera filhos. Você cuida de filhos espirituais. Você
acolhe pessoas, ajuda pessoas, e é tão bom quando as pessoas mais maduras, e às vezes essa maturidade coincide com a idade, com a faixa etária. É tão bom quando uma geração mais madura compreende o seu papel e olha para os jovens não do ponto de vista crítico apenas, não tem apenas crítica ácida em relação ao modelo de ministério que eles adotam, às vestimentas, ao estilo de música que eles gostam. Muitas pessoas que deveriam exercer essa paternidade não conseguem porque há um bloqueio no coração. Eles, quando se aproximam de um jovem, muitas vezes, de um filhinho, quem sabe, é para criticar o jeito, os gestos, o gosto, o estilo de música, é criticar porque que ele gosta de tal música e você só gosta de hino, do cantor cristão. E isso gera em você, que está nessa fase da maturidade, uma responsabilidade paternal, uma responsabilidade de ajudar, de acolher, de abençoar. Eis aí algo que a igreja precisa resgatar, meus irmãos. Essa unção da paternidade. Há muitas criancinhas na fé que estão padecendo de uma falta terrível de identidade cristã. É porque há um vácuo na paternidade cristã. João está falando sobre algo muito sério. Ele está transmitindo como um sacerdote, como um apóstolo, bênçãos geracionais. E você olha para mim, meu irmão e minha irmã, olha para mim, você que já está nesse estágio de paz, nesse estágio de maturidade cristã. Chegou a hora de você se erguer, chegou a hora de você assumir a sua responsabilidade e cuidar de gerações que estão abaixo de você, gerações que estão vindo aí, sabe? E manifestar o amor, e manifestar graça, e manifestar vida. Isso agrada a Deus. Mas eu quero falar do terceiro olhar, senão não vai dar tempo, da terceira interpretação. Depois eu quero unir todas elas, tá? Então, o terceiro olhar seria um lembrete existencial. Recapitulando, alguns olham e veem aqui faixa etária. A congregação, vem a igreja composta por diversas faixas etárias. Outros olham aqui, e a maioria, por sinal, outros olham aqui e enxergam a bênção geracional. A teologia da bênção geracional. Mas há outros também que enxergam esse trecho das Escrituras apenas como um lembrete existencial. Na verdade, o apóstolo João estava falando aqui para todo o corpo de Cristo. Todo o corpo de Cristo. E cada membro do corpo de Cristo tem que lembrar-se, cada membro precisa lembrar-se de que ele foi filhinho, ou é um filhinho, se ele é um novo convertido, ele é filhinho, ele é pai e ele é jovem, tudo ao mesmo tempo. Parece mais confuso, mas não, vou explicar para você. Nessa terceira interpretação, nesse terceiro olhar, seria como se João estivesse falando assim, filhinhos, ou seja, todo o corpo de Cristo, todos os discípulos de Jesus, essa linguagem afetiva, afetuosa, filhinhos, ou seja, engloba todos, você, eu, independente da idade, independente do estágio que estejamos na vida espiritual, todos nós juntos. E aí nós deveríamos nos lembrar de um jovem que há dentro de nós, de um pai que há dentro de nós e de um filhinho, uma criança que há dentro de nós. Uau, que coisa interessante. E aí, essa ideia do filhinho, qual é a principal realidade? Lembrar-se do pai, lembrar-se de que ele tem um pai. Filhinhos, versículo 12, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. E o versículo 14, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Vocês conhecem o Pai que perdoa. Sabe, há momentos em nossa vida que nós precisamos nos sentir como crianças, como pequeninos. Às vezes a gente cresce demais, a gente tem sonhos de grandeza e a gente perde aquela perspectiva do salmista, por exemplo. No Salmo 4, ele diz como uma criança recém-amamentada no seio da mãe, assim está a minha alma. Assim está a minha alma. Nós precisamos nos lembrar do nosso primeiro amor.
e que nós temos um Pai que nos ama e um Pai que nos perdoou em Cristo. Muitas vezes você precisa revisitar na sua existência essa lembrança de um Deus perdoador, essa lembrança de um Deus que é Pai celestial, essa lembrança de um Pai que é Pai nosso, que está nos céus, mas que também está dentro do meu quarto, quando eu abro a porta e sozinho oro em secreto, e o meu Pai, que está ali comigo, me recompensa. Olha que promessa extraordinária. Faz quanto tempo de que você não lembra de que o Senhor Jesus te ensinou os primeiros passos? Faz quanto tempo que você já não lembra mais do colo maravilhoso desse Pai Celestial? Faz quanto tempo que você não lembra ou que você se esqueceu? Faz quanto tempo que você já não pensa mais, melhor dizendo, em que esse Pai amoroso é o seu Abba, é o seu paizinho? Você precisa lembrar-se. Você precisa lembrar do seu Pai. O Pai, citado agora aqui, é lembrar da história, da ação de Deus na história. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Vocês conhecem a ação de Deus na história do mundo e vocês conhecem a ação de Deus na sua história pessoal, na sua história de vida. As pessoas maduras, eu tenho uma definição para maturidade baseada na Bíblia. As pessoas maduras são as pessoas que têm cicatrizes, não dores. Eu vou repetir porque isso é muito bonito e é muito forte. As pessoas maduras, os pais, citados aqui em João, as pessoas maduras são aquelas que colecionam cicatrizes, mas não dores, não feridas. Essa é uma pessoa madura, é lembrar sem dor. Tem a marca, tem a cicatriz, mas não tem mais a ferida, não tem mais a machucadura, não tem mais a mágoa. E como cristão, você que já atingiu este ciclo, esse estágio da sua vida, você precisa lembrar da ação de Deus na história, na sua história pessoal, na história da igreja. A ação de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos lembrar da ação de Deus na nossa história de vida. E qual é a bênção dos jovens? A bênção dos jovens é essa lembrança, lembrar de lutar. Você não pode perder de vista que está numa batalha. Por isso que ele repete aqui no versículo 13. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. E depois no verso 14, jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Então, cada um de nós tem um jovem dentro de si também que precisa lembrar-se de que a vida é uma luta, é um campo de batalhas. E você não pode parar de lutar. Você vai ter muitas vitórias, mas terá muitas lutas. Às vezes a gente quer esquecer, a gente se cansa. Há um enfado na nossa alma, um cansaço no nosso coração. E a gente perde essa perspectiva do jovem, de conquistar, essa perspectiva de prosperar, não pelo mérito, porque o mérito é de Jesus, mas pelo empenho, pelo esforço. Essa perspectiva jovial, de vitalidade, em conexão com a palavra de Deus, lutar. Porque às vezes até mesmo nós nos cansamos. Como nos diz o profeta Isaías no capítulo 40, que eu quero ler para você. Isaías, capítulo 40. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 31. Olha que texto maravilhoso. Isaías 40, versículo 30 e 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem.
Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você precisa se lembrar como jovem, você precisa acionar o jovem que há dentro de você. Sim, há dentro de você. A Bíblia nos diz isso também, 1 Coríntios capítulo 4, que nos diz que ainda que o homem exterior se desgasta, ainda que o nosso corpo se desgaste, todavia o interior se renova dia a dia. Você precisa, de vez ou outra, você precisa de vez em quando olhar para dentro de você e acessar essa jovialidade do Espírito de Deus, acessar este jovem dentro de você e dizer assim, fica firme, permaneça na palavra, fica firme, não desista. A recompensa é vitória, a recompensa é mais uma conquista. Então eu quero concluir dizendo qual é a interpretação correta, esta ou aquela? Eu diria todas elas. Todas elas. Uma complementa a outra. Igreja é lugar, sim, de todas as faixas etárias. Deve ter espaço para crianças, crianças de colo, jovens, adultos e anciãos. Mas, em segundo lugar, também, João estava nos lembrando aqui dos estágios da nossa vida cristã. Uns são filhinhos, estão entrando agora na vida cristã, são novos convertidos. Outros são pais, são maduros. E outros são jovens, estão em pleno crescimento espiritual. Mas também Ele quer que nós acessemos dentro de nós essas três realidades. A realidade de uma criança indefesa, de um filhinho que descansa nos braços do seu pai. A realidade também de um pai maduro, de uma pessoa que tem experiência com Deus, que sabe que Deus é Deus, apesar de tudo. Deus é Deus e Ele continua reinando. Mas também aquele vigor que diz, eu não vou desistir de lutar. Aquele ânimo que permanece na palavra, que te faz permanecer em Deus e que te faz permanecer rumo a novas conquistas. Então, que Deus abençoe a palavra, a aplicação da palavra em sua vida e em minha vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Celestial, abençoa-nos, ó Deus, e que a Tua palavra seja profundamente trabalhada no coração de cada pessoa que nos assiste no dia de hoje e os que vão nos assistir a partir de hoje. Que a Tua bênção se manifeste, ó Deus, de maneira muito intensa para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Paizão, papai, são formas de chamá-lo. Esse homem é especial. Faz tudo pra me ver melhor. Papai, são formas de chamá-lo. Esse homem é especial. Faz tudo pra me ver legal. Todos os momentos ele foi meu herói. Gigante cavalo, até foi cowboy. Brincando de pipa, batendo um bolão. Ele é um amigão. Paizão, papai, são formas de chamá-lo. Eu quero também são com muito amor. Me chama. Sempre me ensina o que é melhor. Cuidando e brincando, não me deixa só. Olhando comigo, segura minha mão. Ele é um amigão. Papai, são formas de chamá-lo.
pai e o meu velho também são com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra mim é legal. Em todos os momentos ele foi meu herói. Brincando de pipa, batendo balão. Papai, são formas de chamá-lo. Pai e meu velho também são com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra me ver legal. Papai, são formas de chamá-lo. Pai e meu velho também são com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra me ver legal. E nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, sempre firme, nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sempre firme, nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz. Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre ao exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que é conduz. Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus. Resolutos a nossa trabalhando por Jesus. Estandarte levantar, espalhando a sua luz. Resolutos a nossa trabalhando por Jesus. Estandarte levantar, espalhando a sua luz. Imponha suas mãos sobre o seu filho, seu pai, as pessoas que estão em sua casa e juntos vamos ministrar a bênção apostólica. Nós, na linguagem da Bíblia, somos uma comunidade de sacerdotes. Que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com esta igreja espalhada nos lares, em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém.